Hallo, liebe Spätzchen. Baby. I'm sorry. Ai, gente, vocês viram? Todo mundo aqui na minha casa ri de mim quando eu estou fazendo os áudios pra vocês. Inclusive, lá no Egito, quando eu ia fazer as aulas, as pessoas falavam assim, lá vai a Lud fazer o Hallo Leute dela. E aí o Telegram virou o Hallo Leute. Minha mãe sempre falava, já vai fazer o Hallo Leute, né, Lud? Pois é, ela atrapalhou aqui a minha a minha introdução. Mas aí sim você sabe como é que é a vida. Normalmente, como é que eu faço os Hallo Leute, como é que eu paro tudo aqui em casa, ou para minhas conversas todas para fazer os áudios para vocês. Hoje a aula é muito, muito especial. Hoje a aula é sobre um tema lindo demais, que eu adoro, mas que deixa os alunos de cabelo em pé, que são as frases subordinadas. Bom, antes de mais nada, a gente tem que fazer um repasso. A gente tem que repassar em qual contexto que estão as frases subordinadas, né? Para entender as frases subordinadas, a gente tem que entender as frases principais. Até agora a gente vem falando assim constantemente que o verbo está sempre na segunda posição das frases. Quando eu falo isso, eu estou tratando das frases principais, ou seja, das frases que não precisam de outras frases para existir. Quando eu falo eu moro na Alemanha, essa frase tem sentido completo. Eu moro na Alemanha, né? Então o verbo está na segunda posição. Ich lebe in Deutschland. Eu moro na Alemanha. Ich lebe in Deutschland. Eu tenho frases principais com dois verbos, como por exemplo com os verbos modais. Se você ainda não estudou os verbos modais, tem áudio aqui no Grupo Elite sobre isso. No caso de eu ter dois verbos, eu bato sempre nessa tecla, mas não entra na cabeça às vezes. Gente, isso é muito, muito importante. No caso de eu ter dois verbos numa frase principal, um verbo vai ficar conjugado na segunda posição e o outro na última, tá? Então, por exemplo, eu gostaria de morar na Alemanha. Eu tenho dois verbos, gostaria e morar, não é verdade? Então, o gostaria vai ficar na segunda posição e o morar lá na última. Então, ich möchte in Deutschland leben. Ao pé da letra seria eu gostaria na Alemanha morar, né? Um pouco lá a la Mestre Yoda, porque o verbo está no final, mas é assim mesmo. Ich möchte in Deutschland leben. Tudo isso ainda é frase principal. Eu tenho um verbo na segunda posição. Mesmo que eu depois jogue o próximo verbo para a última, eu tenho um verbo na segunda posição. Isso me indica, então, que eu estou falando de uma frase principal, ok? E o que é frase subordinada, então, Lud? A frase subordinada é a frase que não existe sem o apoio de uma frase principal. Então, ela necessariamente tem que ter uma frase principal, ela tem que estar apoiada numa frase principal para existir. Como assim? Por exemplo, quando eu tenho uma frase de porquê de resposta, né? Eu aprendo alemão porque eu moro na Alemanha. Eu aprendo alemão porque eu moro na Alemanha. Se eu falar só porque eu moro na Alemanha, essa frase não tem sentido. Porque eu moro na Alemanha. Não tem sentido. Por que você está justificando isso? Porque alguém me perguntou, por que você aprende alemão? Aí eu respondo, eu aprendo alemão, eu estou aprendendo alemão porque eu moro na Alemanha. Então as frases subordinadas são... A gente tem 3 tipos de frases subordinadas, tá? Eu vou falar só de uma hoje porque o assunto é muito extenso. O primeiro tipo de frases subordinadas que nos interessam aqui são as frases subordinadas que começam com uma conjunção subordinativa. Então, basicamente, o jeito mais fácil, ao invés de você ficar pensando, essa frase depende de outro ou não, isso é bobagem. O que você vai fazer? Qual que é a melhor forma? Decorar quais são as conjunções subordinativas, ou seja, quais são as palavrinhas que vão transformar aquela frase numa frase subordinada. Ou seja, se a frase começar com uma palavrinha específica, essa vai ser uma frase subordinada. Por exemplo, quais conjunções subordinativas eu tenho? Eu tenho como conjunções subordinativas o when, que significa quando ou se. Quando eu falo, por exemplo, eu te ligo quando eu chegar em casa. Então, quando eu chegar em casa é uma frase subordinativa. Uma frase subordinada, desculpa. Als significa quando também, né? Então, eu posso falar... quando eu era criança, eu gostava de
eu gostava de carnaval. Quando eu era criança, eu gostava de carnaval. Então, esse quando eu era criança é uma frase subordinativa com als. Weil que significa porquê de resposta, né? Então, eu aprendo alemão porque eu moro na Alemanha. Então, de novo, porque eu moro na Alemanha é uma frase subordinada. Ob significa se, no sentido de uma coisa que eu não sei, por exemplo, eu não sei se eu vou ao shopping ou não. Então, ob também é uma conjunção subordinativa. Das é aquele que liga as frases. Quando eu falo, por exemplo, eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Então, que você me ama é uma oração subordinativa. Obwohl. Obwohl significa apesar de, né? Então, apesar de você estar triste, você deveria vir à festa. Apesar de você estar triste, você deveria vir à festa. Então, apesar de você estar triste, é também uma frase subordinada. E vamos ter outras, tá? Não vou fazer aqui a lista completa, você vai aprendendo uma por uma. O importante é o seguinte, você aprende uma conjunção e você tem que perceber que aquela conjunção, se aquela conjunção é subordinativa, ou seja, se ela vai formar uma frase subordinada ou não. Aprendendo uma por uma não tem erro, tá? Então aqui você já tem 6 para você começar a aprender. Ok, essas conjunções aqui formam uma frase subordinativa, tá? Uma frase subordinada. O que é uma conjunção? Conjunção é aquela palavrinha que liga duas orações, né? Por exemplo, quando eu falo, eu sei que você me ama, esse que não tá fazendo nada além de ligar eu sei e você me ama. Eu sei que você me ama. Tá ligando duas orações. Ou eu aprendo alemão porque eu moro na Alemanha. O porquê tá ligando o eu aprendo alemão e eu moro na Alemanha. Ele tá ligando duas orações. Então isso que é conjunção, tá? Então essas conjunções subordinativas, são conjunções que vão ligar duas frases e vão formar uma frase subordinada. Ok, por que você tá falando tudo isso, Lud? Pelo seguinte, e aqui é que vem o pulo do gato. A gente vai ter uma estrutura diferente nas frases subordinadas em relação às frases principais. Até hoje eu fiquei aqui repetindo, batendo na tecla que o verbo vai estar sempre na segunda posição. Eu vou ter sempre um verbo na segunda posição, mesmo que, né? Mesmo que eu tenha 2 verbos e um vá para a última posição, eu obrigatoriamente tenho um verbo na segunda posição. Isso foi o que a gente veio aprendendo, né, até aqui. Agora, a gente vai falar da frase subordinada. E o que acontece com a frase subordinada? Na frase subordinada eu não vou ter nenhum verbo na segunda posição. O verbo que estaria na segunda posição conjugado pula para a última posição. E agora sim a gente vai falar 100% como o mestre Yoda. Nós vamos falar 100% da forma que é a mais estranha, com os verbos no final. Então eu vou dar alguns exemplos, que eu acho que dando exemplos fica sempre mais claro para a gente entender, tá? O exemplo 1. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland lebe. Então, ich lerne Deutsch, essa é a frase principal. Ich lerne Deutsch. Logo, eu tenho o verbo na segunda posição. Ich lerne Deutsch, verbo na segunda posição. Aí vem uma vírgula. Em alemão é obrigatório o uso da vírgula entre frase principal e subordinada. Obrigatório. É uma coisa muito diferente de em português. A vírgula em alemão vai ser usada entre frases principais e subordinadas, tá? E aí vem a conjunção porque, né? Weil ich in Deutschland lebe. Então a conjunção porque, weil, e o verbo que estaria na segunda posição, se essa frase fosse principal, ela seria ich lebe in Deutschland. Mas esse lebe vai pular lá para a última posição e vai ficar weil ich in Deutschland lebe. Perceba, esse verbo está conjugado, tá? É lebe, ich lebe, com E no final. Mas ele vai estar na última posição da minha frase. Então isso é uma coisa muito estranha. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria: eu aprendo alemão porque eu na Alemanha moro, tá? Então esse moro necessariamente na última posição é estranho, mas é obrigatório, não tem jeito de falar alemão se você não entender que nas frases subordinadas o verbo vai para a última posição, sim. Mais um exemplo. Ich denke, dass ich heute ins Kino gehe. Eu acho que eu vou ao cinema hoje. O penso tá na segunda posição. Ich denke, né? Mas dass ich heute ins Kino gehe, que eu vou ao cinema hoje, o gehe, que é o vou, está onde? Na última posição, pulou para a última posição, que eu hoje ao cinema vou, tá? Então, de novo, a mesma situação. Tem uma vírgula entre ich denke e dass ich heute ins Kino gehe, porque a vírgula é obrigatória e o meu verbo tá na última posição. 3.
Sie versteht mich sehr gut, wenn wir lang sprechen. Ela me entende muito bem quando nós conversamos por um longo tempo, né? Conversamos longamente. Então, de novo, Sie versteht mich sehr gut. Olha lá o versteht na segunda posição, essa é a frase principal. Vírgula, depois eu tenho wenn, que é o quando, e o meu verbo conjugado, sprechen, porque wir sprechen, está na última posição. 4. Ich weiß nicht, ob ich heute Zeit für dich habe. Eu não sei se eu tenho tempo para você hoje. Eu não sei se eu tenho tempo para você hoje. E o que acontece? Ich weiß nicht, o weiß está conjugado na segunda posição, vírgula, ob, que é a conjunção subordinativa, e o verbo habe, conjugado para o ich, porque o ich é o sujeito, ich habe, tá lá no final. Eu não sei se eu tenho, se hoje, eu não sei se eu hoje tempo para você tenho. E o 5 é muito especial porque eu fiz uma frase com o verbo modal. Ich sehe ihn nie, obwohl ich ihn immer sehen möchte. Eu não o vejo nunca, apesar de que eu gostaria de vê-lo sempre. Eu não o vejo nunca, apesar de que eu gostaria de vê-lo sempre. Olha que legal. Ich sehe ihn nie, ok, sehe na segunda posição, essa é a minha frase principal. Obwohl tá aí abrindo uma frase subordinada. E aí, a frase aqui teria dois verbos, né? Se ela fosse uma frase principal, o möchte estaria na segunda posição. Ich möchte ihn immer sehen. Eu gostaria de vê-lo sempre. Ich möchte ihn immer sehen. Eu gostaria de vê-lo sempre. E qual o verbo que pula lá para a última posição quando essa frase é subordinada? É o verbo que estaria na segunda. Ich möchte ihn immer sehen. O sehen está na última posição e o möchte na segunda. O verbo que vai pular para a última vai ser o möchte, quando essa frase se tornar uma frase subordinada. Por isso que eu tenho dois verbos no final e o último deles é o möchte. Obwohl ich ihn immer sehen möchte. Espero que tenha ficado claríssimo. O verbo que pula para a última posição é aquele verbo que estaria conjugado na segunda posição. Essa é uma aula um pouquinho mais avançada para os pessoal no final, né? Para você que está no final do básico ou no início do intermediário. Mas espero que tenha ajudado muita gente até a entender certas coisas, a entender por que eu bato tanto na tecla do verbo na segunda posição. Porque obrigatoriamente a posição do verbo vai indicar que tipo de frase nós estamos, com que tipo de frase nós estamos lidando. Ok? Euch einen schönen Tag noch. Tschüss!